atitudes da direção do Vasco na busca por melhorar e também destacar compromisso no Cruz Maltino, novos caminhos que indicam acerto importante no Vasco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Após ter assumido o comando do futebol do Vasco, o Pedrinho tem realizado um trabalho bem árduo na busca por manter as contas do Vasco em dias e evitar maiores problemas, principalmente dentro de campo. Recentemente, o time esteve pagando os salários de jogadores de forma mais antecipada, demonstrando a busca por compromisso com a manutenção e a estabilidade do elenco. A decisão que foi buscada por Pedrinho é justamente para fazer com que a equipe do Vasco não enfrente maiores problemas dentro do campo. Quando os jogadores recebem seus salários em dias, assim se sentem bem mais seguros em relação à situação da equipe atual, que é claro, tem passado por algumas conturbações de forma interna, principalmente após a retomada da associação do Vasco e o controle do futebol. Além disso, a manutenção das contas em dia também ajuda a evitar maiores problemas no elenco, onde os jogadores passam a receber também de forma assertiva, se torna mais fundamental para que a equipe possa estar condizendo com o futebol na busca por também buscar voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Claro, os últimos resultados do Vasco não têm sido nada positivo no Campeonato Nacional, mas é justamente nessa busca de Pedrinho por manter as contas do Vasco atualmente em dia que também ele buscará amenizar os possíveis problemas que atrasos poderiam gerar na equipe do Vasco. O Cruz Maltino também tem trabalhado bastante para melhorar sua estrutura financeira, assim tem buscado incluir uma gestão mais eficiente dos recursos que tem em mãos e a busca por novas fontes de renda, patrocínios que possam fazer com que o Vasco possa ter um vigor financeiro um pouco maior para esse segundo semestre no futebol brasileiro e, claro, buscar também manter todos os salários em dia até a finalização da temporada de 2024 para que a equipe não possa sofrer com maiores problemas, principalmente dentro do campo do futebol. Você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre isso? Comenta aqui abaixo a sua opinião referente também a essa situação atual do Vasco de muitas complicações de forma interna. É justamente de maneira interna que o Vasco tem sofrido com muitos desafios de forma mais recente. Um dos principais problemas é justamente a crise de confiança no comando da equipe. Lúcio Barbosa, CEO da SAF, tem sido alvo de maiores críticas de forma interna no clube, e isso tem causado uma grande incerteza sobre também o seu próprio futuro na equipe. A crise de confiança começou quando Lúcio Barbosa, que está como CEO da SAF desde o final da temporada de 2024, foi escolhido para liderar a equipe naquele momento e melhorar sua performance. Mas desde então, o Vasco tem sido um time que luta por resultados e que não tem encontrado de forma tão positiva a busca por isso. E isso, é claro, tem causado uma grande desconfiança entre os torcedores e principalmente os bastidores do Vasco, que tem afetado bastante de maneira interna. Pedrinho, presidente do Vasco, garantiu respaldo a Lúcio Barbosa, mas isso não parece ter ajudado de uma forma tão positiva a melhorar a situação. A crítica a Lúcio Barbosa continua e isso tem causado uma grande incerteza sobre o futuro do profissional de forma interna no Vasco. Algumas decisões e principalmente algumas declarações são os maiores alvos de críticas do torcedor vascaíno, que relembra justamente uma fala do profissional ainda durante a finalização da temporada passada, onde afirmava que o Vasco teria um nível de competitividade um pouco maior em relação à sua participação no mercado de transferências.
algo que, se parar para analisar, atualmente o Vasco não conseguiu estar cumprindo nesse início de temporada de 2024, onde o Vasco teve a oportunidade de também gastar um montante bem significativo em relação a seus reforços, mas em um nível um pouco mais abaixo em relação ao que o torcedor realmente avalia que o Vasco necessitava em campo. O Vasco espera que o próximo acerto em relação a Felipe Coutinho possa mudar o rumo do time na temporada de 2024. O jogador que está bem perto de assinar com o Cruz Maltino, onde discute alguns detalhes, e recentemente deu mais um sinal de que deve fechar mesmo com o Vasco muito brevemente. Isso porque o jogador esteve matriculando seus filhos em uma escola no Rio de Janeiro, algo que deixa um sinal claro de que ele está preparado para mudar de forma definitiva para a cidade e assim ter a possibilidade de se juntar ao Vasco. Isso se torna também algo de maneira muito positiva para os torcedores do Vasco que ainda acompanham essa novela e que podem esperar por um final mais feliz em relação justamente a um acerto do jogador com o Vasco brevemente, e assim a possibilidade de visualizá-lo jogando com a camisa do Vasco ainda nessa temporada de 2024. É um jogador que, obviamente, se retornando ao futebol brasileiro, dará muita qualidade ao elenco do Vasco, mas claro que sozinho estará longe de conseguir resolver todos os problemas que o Vasco ainda tem na equipe atual. E claro, é necessário que logo junto com essa sua possível chegada ao Vasco, seja, se necessário, mais esforços para que o Vasco esteja melhorando em outros setores do campo, pois se há necessidade muito clara do Vasco alcançar um equilíbrio nas posições em relação à equipe que tem e ao elenco que ainda tem disponível na temporada de 2024, o Vasco ainda com algumas dificuldades visíveis, principalmente no seu meio de campo, na sua defesa, algo que necessita de correções tanto de maneira tática quanto também com a chegada de novos atletas que possam assim melhorar esses quesitos. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.